Uma boa noite a você que veio à casa de Deus. Que Deus continue te abençoando e te guardando a cada momento e que sua vida seja uma vida de condução divina. Isso aí é o mais importante, não é? Hoje, na terça-feira, nós estamos num número um pouquinho reduzido, né? Porque não é justo, né? As nossas crianças estão cantando lá, tem que prestigiar elas também. Está tendo a cantata de Páscoa da Escola Adventista. Ano que vem eles vão fazer aqui, custe o que custar. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. E hoje é um momento especial para nós colocarmos os nossos pedidos aqui na caixa de oração. E hoje eu queria que você refletisse um pouquinho mais. E o pedido de oração seria pela sua espiritualidade. A gente está falando muito sobre isso, né? A espiritualidade. Mas você sabe um erro, um pecado, algo que você carrega que impede Deus de realizar maravilhas na sua vida? Não é verdade? Muitas vezes é um vício escondido. Muitas vezes é um hábito alimentar um pouquinho errado. Outras vezes é um programa de TV que você gosta de assistir, que você sabe que é errado. Um canal, uma página da internet. E isso afasta você de Deus. Que hábito afasta você de Deus? Eu sei os hábitos que eu tenho que me afastam da presença de Deus. E você também deve saber o seu. E hoje eu queria orar por você. Você deve, com certeza, ter algum hábito que, a hora que você comete, depois de cometer, você baixa a cabeça e fala assim: não devia ter feito isso. Tem, não tem? Uma fofoca, um lugar que você entra, um momento que você faz, um programa que você assiste, um cigarro, uma comida, um vício. Possivelmente você tem. Eu tenho, nós temos. Mas eu quero dizer para você que pela graça de Deus, Deus pode te dar a libertação disso. E hoje eu queria orar por isso, pela tua espiritualidade, pela libertação de algum mal que te aflige, de algum vício que você tem, de algum erro que você faz que não deveria fazer. Se você tem isso, vem aqui à frente, já traga o seu pedido para colocar na caixinha de oração e vem aqui que eu queria orar por você. Você pode pensar assim: pastor, se eu for na frente eu posso me expor. Não, você não vai se expor, porque só você conhece o teu pecado. Eu deixo falar uma coisa para você. É um erro tremendo você julgar o outro por pecar diferente de você. O maior erro dentro da igreja é você condenar o outro porque o outro tem um erro diferente seu. Não é verdade? Não condene ninguém por pecar diferente de você, porque você também é pecador. Eu gostaria de orar por você nessa noite, para que o propósito da sua vida seja a vontade de Deus no teu viver. Pode colocar o pedido aí. Eu gostaria de orar com você, por você e junto com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua fronte e falemos com o nosso Deus. Senhor Deus, o teu povo vem aqui na frente para colocar os pedidos na caixinha de oração.
Mas muito mais do que isso, eles vêm aqui na frente porque eles reconhecem que tem algo que está impedindo eles de ter um encontro total com o Senhor, de o Senhor controlar a vida deles por inteiro. São situações, gostos, vícios que os impedem do Senhor operar milagres e maravilhas. Por favor, Senhor, atenda essa nossa oração. Que o pecado que está dentro de nós, aquele pecado que nós gostamos de fazer, possa ser anulado em Teu nome. Pelo sangue vertido na cruz do Calvário, possa ser limpado, possa ser deixado de lado e nunca mais existir. E que exista, Senhor, plenitude de seguir a Tua vontade no nosso viver. Ajuda-nos, abençoa-nos e guarda-nos. Venha, Senhor, conduzir o nosso viver e elimine todo o mal da nossa vida. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Pode voltar para o seu lugar. Não se esqueça que o nosso seminário continua e que cada dia vai ficar melhor. Tá certo? Essa semana é a Semana Santa, mas semana que vem, como eu estou dizendo, o chumbo grosso começa. Semana que vem nós vamos começar a estudar a palavra de Deus com mais veemência, com mais poder. Tá certo? Não é que não está tendo poder agora, é que os temas serão melhores, ok? De vez em quando eu gosto de ler na internet frases de impacto. E existem boas frases, você digita o que você quer mais ou menos e aparece frase. John Kennedy, conheceram ele? Sabe quem foi? Presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado no dia da posse. Ele diz o seguinte: esforço e coragem não são suficientes sem propósito de vida. Interessante, né? Não adianta você ter força, não adianta você ter coragem, se você não tiver o propósito de viver. Outra frase de Wellington Duarte, um pensador brasileiro, um pensador cristão brasileiro, diz assim: o maior avivamento está em cumprir o propósito de Deus. Queria contar a história para vocês de uma menina, moça, Simone Biles. Já ouviram falar dela? Quem foi ela? Foi vice-presidente. Quem foi Simone Biles? Foi vice-presidente da onde? Não foi, né? Simone Biles foi a maior medalhista de Jogos Olímpicos, naqueles negócios que as mulheradas ficam saltando para lá e para cá, né? Ginástica olímpica. Simone Biles, ela recebeu recorde em medalhas. E se você vê a história dela, é uma história de superação. Ela nasceu em 97, na capital do distrito de Columbus, em Ohio. Sua mãe era viciada em drogas. E durante a gestação, a mãe de Simone Biles usava as drogas. E pela mãe ser muito viciada, ela e a irmã dela foram para uma casa-abrigo, onde o Estado toma conta, porque a mãe não tinha condição de tomar conta. A avó dela, muito condoída com a situação, levou Simone Biles e a irmã para morar com ela e adotou de papel passado porque a mãe não tinha a mínima condição.
Nisso, a avó morava pertinho de um ginásio, de um projeto social. E lá nesse projeto social, o que as pessoas ensinavam? Ginástica olímpica. E elas viram que Simone Biles levava um pouquinho de jeito para a ginástica olímpica. Tanto jeito que ela, até hoje, é um fenômeno olímpico. Mas ela fala que ela não conseguiria isso se não tivesse uma meta, um propósito de vida, que era ser medalhista olímpica. Pergunto para você, qual é o teu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? Eu de vez em quando vou andando por cidades pequenas. E lá na cidade pequena a gente vê algumas coisas que nós não vemos em cidade grande. Você pega essas cidadezinhas pequenininhas ao nosso redor, ao você entrar na cidade, você sempre vê 1, 2, 3 pessoas vestido de um jeito simples, sentado na frente de casa, olhando para o tempo. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Quando você e eu estamos suando a camisa de tanto correr, de tanto trabalhar, de tanto ir para cima e para baixo, a pessoa tem o rosto da tranquilidade. Eu paro para pensar assim, ô inveja. Mas na verdade, inveja-se numa parte, mas outra coisa, será que essa pessoa vive ou simplesmente repete um dia atrás do outro? Repetir um dia atrás do outro não é viver. É você continuar na mesmice. Por isso que é importante você e eu sabermos qual é o propósito do nosso viver. Queria ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, à cidade de Colosso, Paulo, ele traz a essência do propósito de vida de um verdadeiro cristão. E diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora presta atenção. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Depois de ler isso e meditar um pouquinho, a gente tem que entender uma coisa. Temos que entender que eu não sou o foco. O propósito da minha vida é muito maior, extremamente maior do que minhas realizações pessoais. O propósito da minha vida é maior do que o meu emprego, minha família, meu estudo, minha diversão, minhas viagens. Qual é o propósito do seu viver? Pastor, eu não estou entendendo. Para mim, o propósito da minha vida faz sentido quando eu descubro que profissão eu quero. Ou quando eu tenho um emprego, que eu chego no emprego e fico feliz. Ou quando eu tenho uma família e a minha família
é o meu refúgio. Isso para mim é o meu propósito de vida, não é. Isso daí são conquistas pessoais que afagam o teu ego, que dignificam você e mais ninguém. Se você quer saber qual é o verdadeiro propósito do teu viver nesse planeta, você não tem que olhar para o teu emprego, para a tua família, para as tuas viagens, para a tua conta bancária menos ainda, né, gente? Aí que você não vai descobrir propósito nenhum, né? Que a situação está crítica. Mas você deve olhar para Deus. Se você quer descobrir o porquê você é você, porque você foi feito, porque você foi criado, porque você existe. Se você quer dar um sentido na sua vida, se você quer traçar a meta do seu viver, não olhe para o seu diploma, não olhe para o seu trabalho, não olhe para a sua família, olhe para Deus. Colossenses 1,16 fala isso. Você nasceu com um propósito. Qual propósito? De cumprir os planos de Deus na sua vida. O grande problema meu, seu, da humanidade por inteira, sabe o que é? Nós começamos a traçar o propósito do nosso viver no seguinte sentido, tentando responder uma frase: o que eu quero ser? Ou o que eu quero ter? Eu gosto de livraria. Não sei se você gosta de entrar em livraria. Eu gosto. Se eu vou num lugar, num shopping, ou até num sebo, né? Sebo é melhor ainda. Eu gosto mais de entrar num sebo do que numa livraria. É mais barato. Quando você vai... Eu me perco algumas horas dentro de sebos e dentro de livrarias. E quando você entra numa livraria, eu começo a ver não os títulos do livro, mas as seções da livraria. Uma das maiores seções de livraria, das livrarias que existe, que você vê por aí, são seções de direito. Advogado gosta de ler. E você vê bastante... se você pensa fazer direito e não gosta de ler, alguma coisa está errado no propósito da sua vida. Tá certo? Porque advogado lê e lê muito. Tá certo? E quem lê tem mais cultura. Mas uma das maiores seções das livrarias que existe hoje é a seção de autoajuda. Hoje em dia, os títulos lançados de autoajuda e autoajuda religiosa estão tomando conta das frentes, das vitrines de livrarias. E tem muito livro de autoajuda. Fora os romances, tá certo? E fora o livro de direito, autoajuda disparado em venda. Por quê? Porque o ser humano está descontente com ele mesmo. E a autoajuda, ele vem simplesmente trazendo para você e para mim o seguinte: serei feliz quando eu conseguir. Essa é a resposta, essa é a pergunta que todo livro de autoajuda vem respondendo para você. Não estou falando para você não ler livro. E se você gosta de um livro de autoajuda, legal, é uma boa leitura. Mas o livro de autoajuda vem sempre respondendo essa perguntinha: eu serei feliz quando eu conseguir, aí você completa. E ele traz técnicas, motivações para que
esse cumprir, esse conseguir, seja realidade na tua vida. Bom isso, mas não vale a pena. Sabe por quê? Os livros de autoajuda, eles tentam fazer com que você descubra os seus defeitos. Tentam fazer com que a máquina se autoconserte. Mas, gente, uma máquina que está estragada só irá ter um conserto verdadeiro se ela estiver na mão do inventor da máquina. Não é verdade? Não dá para uma máquina se autoconsertar plenamente. Só o inventor da máquina consegue consertá-la. Então, só o inventor da máquina consegue entregar o verdadeiro funcionamento da minha e da sua vida. Se você está procurando o propósito de Deus no teu viver, ou melhor, o propósito da sua vida, entenda uma coisa: não é a autoajuda que vai te fazer feliz. A autoajuda não ajuda. O que ajuda é o autossacrifício. Pastor, eu não estou entendendo. Vamos deixar a Bíblia explicar? Mateus capítulo 16. Abre sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 25. Palavras de Cristo falando sobre a vida do cristão. Mateus 16, 25 diz o quê? É isso mesmo, é? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Qual é o sentido da sua vida? É você perdê-la. Qual é o propósito da sua vida? Autossacrifício. Se você quer entender verdadeiramente quem é você, se você verdadeiramente quer entender por que você está aqui e o que você pode oferecer para você, de você, para o mundo, aprende uma coisa: autossacrifício. Porque quem perder a vida, acha-la. Esvaziar-se do eu e colocar Cristo completamente. Isso é o verdadeiro sentido da vida. Há somente dois jeitos de você saber o propósito da tua vida. O primeiro é a especulação. O que é especulação? É você tentar. É mais ou menos responder essa pergunta: eu serei feliz quando eu conseguir um carro. Aí você vai lá e compra um carro. E o carro começa a bater um pouquinho a lataria. Acabou a felicidade. Eu serei feliz quando ter a minha casa própria. Aí você compra a tua casa própria. E a casa começa a aparecer umidade debaixo. Acabou a felicidade. A parede começa a ficar suja. Acabou a felicidade. Eu serei feliz quando passar numa faculdade e receber o meu diploma. Você tira o teu diploma. Aí 4 anos depois você descobre que esse teu diploma você pode rasgar fora, porque o mercado de trabalho está tão terrível que 4 anos de diploma não significa nada mais e você não consegue emprego com diploma. Acabou tua felicidade. Você pode tentar. Especulações. Você vai ser feliz e você vai descobrir o propósito da sua vida momentaneamente falando.
Qual que é o segundo método de descobrir o propósito do teu viver? A revelação. Simples. Pergunta para o inventor. O Senhor me criou para ser o quê? Qual é o propósito que o Senhor me criou? Entenda uma coisa, você tem um propósito, Ele é a fonte. Deus não é apenas o start, Deus não é apenas o ponto de partida, Ele é a fonte. Você pode gastar a vida filosofando por que você está aqui. Deus, ele responde com simples frases. Por que você está aqui? Qual é o propósito do seu viver? Quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, eu entendo uma coisa, que Deus pode dirigir o meu viver. E essa direção de vida é algo significativo hoje na sociedade que nós temos. Com essa pandemia que surgiu há 2 anos atrás, surgiram fenômenos sociológicos que nós nunca tínhamos visto. A sociedade, eu escutei umas pessoas, uns pensadores falando que da pandemia para trás, todo livro de sociologia pode ser rasgado e jogado fora, porque não tem mais serventia. Porque nós criamos a duras penas uma nova sociedade mediante essa pandemia e esse jeito de ser. Hoje em dia nós nos adequamos e nos adaptamos de um jeito certo, errado, falho ou não, mas acontece isso. Sendo assim, as pessoas começam a entender que a sua vida é dirigida por alguns fatores sociológicos. E esses fatores dizem quem você é e o propósito de seu viver. Repara só numa coisa. Hoje em dia, as pessoas são dirigidas muitas vezes pela culpa. Vivem a vida inteira se culpando por algo de errado que cometeram ou que pensaram que cometeram. Você já ouviu falar daquelas pessoas que gostam de sofrer? Pessoas que têm prazer, são masoquistas. Têm prazer no sofrimento. Pessoas são assim. São prisioneiros de um passado mal resolvido. Você já viu? Eu já vi acontecer isso. Um irmão querido da nossa igreja não toma Santa Ceia num sábado e está na igreja. Aí depois eu chego e vou conversar com ele e falo, irmão, por que você não está tomando Santa Ceia? O que aconteceu? Tem alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Pastor, eu tenho um pecado muito sério. Aí ele conta o pecado. O pecado é grave. Ele não tem erro de falar isso. Aí eu falei, irmão, mas isso aconteceu essa semana? Como que foi isso? Pastor, eu cometi esse pecado há 30 anos atrás. E eu não consigo me libertar desse erro, por isso que eu me acho indigno de tomar uma Santa Ceia. Pessoas que são prisioneiras da culpa e não conseguem entender o Deus maravilhoso que salva, que vivifica, que perdoa e que joga os pecados no fundo do abismo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não conseguem se desculpar, pessoas que não conseguem se perdoar. Sabe de uma coisa? Isso daí é estatística que eu vou falar.
Isso é pesquisa científica. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que comprova a relação do câncer com a mentalidade culpada que a pessoa tem. Pessoas que se culpam e não conseguem se perdoar têm mais chance de desenvolver câncer do que pessoas que vivem a vida com mais leveza. Sabia disso? E é claro, a culpa intoxica. Não é para você viver a vida de qualquer jeito. É para você saber que se você erra, você tem um Deus que pode te perdoar. Tem outras pessoas que o propósito da vida delas é baseada na raiva. Jamais consegue superar. Sabe aquela pessoa rancorosa que guarda rancor e mágoa de um passado e não consegue perdoar os outros? Eu não vou naquela igreja porque eu não consigo perdoar aquele irmão que fez isso, isso e isso comigo. Tem ou não tem pessoas assim? Tem. Pessoas que vivem assim, elas podem perder o céu, e a pessoa que maltratou ela pode ir para o céu. Pastor, mas eu não consigo. Quem disse que você deve conseguir? É Deus que tem que conseguir para você. É Deus que precisa te libertar. Tem pessoas que são dirigidas pelo medo. Sabia disso? Que o propósito da vida dela é ter medo. Ter medo de tudo. Medo de não ser salvo, medo de ser perdido, medo de ir para o céu. O medo é um cárcere que você mesmo se encarcera e joga a chave fora. É uma prisão que você mesmo se aprisiona. Tem pessoas também que são dirigidas pelo materialismo. Tá certo? Isso daí é grave. Será que o propósito seu é ter? Pessoas que dizem assim: quanto mais eu tenho, mais as pessoas gostam de mim. Quanto mais eu possuo, mais eu sou aceito. Será que isso é verdade? E tem outras pessoas que vivem baseadas na aprovação. Todo mundo tem que concordar com ela. E se uma pessoa discorda dela, nossa, acabou o mundo para ela. O que eu fiz? Eu sou culpado. Não tem gente assim? Que carece. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que eu vou pensar de mim se fizer aquilo? O que vão pensar de mim se eu for com isso, com aquilo outro? Deixa de ser autêntico e deixa de ter o propósito de Deus na vida deles. Isso você pode ter certeza que tem muita gente assim, tá certo? Por isso, a sua vida e a minha vida deve ser corrigida dos propósitos. Conhecer o propósito é me direcionar melhor. Quando eu quero descobrir o propósito da minha vida, o propósito de Deus no meu viver, eu tenho uma bússola na mão. E eu consigo acertar o meu navio em direção ao meu propósito. Se você não sabe onde quer chegar, você jamais saberá onde está. Entende isso? E aonde você quer ir? Aonde você deseja estar e permanecer? Estabeleça prioridades. Simplifique a sua vida. Hoje em dia, uns 2, 3 meses atrás, foi lançado no Brasil um livro chamado Essencialismo. É o título do livro.
Esse livro, ele esteve durante 1 ano na lista dos mais vendidos do New York Times, lá nos Estados Unidos. E esse livro Essencialismo fala o seguinte, o resumo dele: se você sabe qual é o propósito do teu viver, tua vida se torna mais simples e você alcança o teu objetivo mais rápido. Pastor, você está falando tanto disso? Agora me diz, o que Deus tem a ver com isso? Tudo. Porque o propósito da sua vida é fazer a vontade de Deus e ponto final. O resto é resto. Ah, pastor, mas eu não concordo com o que o senhor está falando. Porque nós devemos ter metas e objetivos. Mas se você não concorda com o que eu estou falando, eu respeito tua opinião. Mas eu vou falar uma frase de uma pessoa muito inteligente. Vamos ver se você sabe quem é o autor dessa frase. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é a pessoa inteligente que falou isso? Quem falou? Você pode até discordar de mim, mas de Jesus você não pode discordar. Qual que é o teu propósito de vida? Qual deve ser a razão do teu viver? Fazer a vontade de Deus. Você descobrir o que Deus quer para você deve ser maior do que o teu emprego. Deve ser maior do que a tua faculdade. Deve ser maior do que a tua família. Se colocar na mão de Deus e falar assim: Senhor, faça a tua vontade e só a tua vontade no meu viver, deve ser maior do que todos os teus sonhos. Por isso, deixa a Deus sonhar os teus sonhos. Deixe Deus escrever os propósitos da tua vida nas páginas em branco que você terá ainda no seu livro da vida. Você veio nesse mundo para quê? Simplesmente para cumprir a vontade de Deus. Ou você acha que você foi fruto do acaso? Ou você acha que você surgiu porque teu pai e tua mãe, sem querer, se engravidaram? Será que uma pessoa fruto de um estupro não foi plano de Deus? Será que naquele dia que você foi concebido, foi algo sem querer do seu pai e da sua mãe? Escapou? Será que Deus colocou você numa vida fraca, frágil, que você é um esquecido? Se você existe, e Deus ele sabe tudo, você existe primeiro, porque você tem um propósito aqui, e o propósito seu é servir a Deus. Deus poderia ter criado outra pessoa, Deus poderia ter gerado no ventre materno outro ser, mas Ele escolheu você. Existe um livro de medicina chamado Sabota. Não sei se é tão atual assim, mas esse livro de medicina, são 2 volumes, cada volume 1000 páginas,
E a letrinha é aquela letrinha de bula de remédio. Esse livro fala de possíveis doenças genéticas que o ser humano pode ter. Existem vários capítulos só de doenças genéticas na formação do embrião, do feto, do nenê dentro da barriga da mãe. A primeira vez que eu li esse livro, que eu folheei esse livro, minha esposa estava grávida do meu filho mais velho, do Iago. Imagina como que eu fiquei a gravidez inteira dela, pensando um monte de bobeira. Sabe, gente, quando eu olho tantas possibilidades para dar errado, você acha que Deus simplesmente colocou o óvulo e o espermatozoide lá e eles começaram a se multiplicar sozinhos, normalmente, sem mais nem menos? Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi plano de Deus. Deus estava no ventre da sua mãe a cada divisão celular. Você é especial. Qual é o propósito de Deus no universo inteiro? Sabe qual é o propósito de Deus no universo inteiro? Você e mais ninguém. Quando Deus, Ele te formou para você fazer a vontade dEle. Não é que Deus necessita de você adorá-lo. Deus continuará sendo Deus, você querendo ou não, você adorando Ele ou não. Mas você jamais será você verdadeiramente, se você não cumprir o propósito de Deus na tua vida. Você vai ficar procurando a felicidade em todos os cantos do teu viver e do mundo, e nunca vai encontrar. Porque Deus continuará sendo Deus se você não tiver os propósitos dele na sua vida. Mas você não será você e não será feliz jamais se você não deixar Deus operar maravilhas na sua vida. Qual é o teu propósito de vida? Que o seu e o meu seja simplesmente colocar Deus em primeiro lugar, fazer a vontade dele. Você quer fazer a vontade dele no seu viver? Você quer dizer: Senhor, agora eu entendi. Agora a minha vida será pautada na tua vontade. Tiago, vem aqui. O Tiago vai cantar uma música. E se é o teu desejo entender o propósito de Deus na tua vida, do jeito que você está, fecha os olhos. Hoje eu não vou pedir para você se levantar, vir na frente, levantar aí no teu lugar, não. Só fecha os olhos e continua conversando com Deus. Diz: Senhor, eu até agora não descobri o propósito da minha vida. Ou, eu pensei que o propósito da minha vida era esse ou aquele. Mas agora eu sei que o propósito da minha vida é o teu propósito, é o teu querer, é a tua vontade no meu viver. Vai orando desse jeito, escutando a música que o Tiago vai cantar. Enquanto você ora, pede para Deus revelar a vontade dele no teu viver. E depois eu estarei orando por você e também para o encerramento do culto de hoje. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Feche seus olhos. Senhor Deus,
queremos lhe agradecer porque o Senhor nos ensinou hoje que o propósito maior da nossa vida é o teu querer, é a tua vontade, é fazer o que o Senhor deseja na nossa vida. Ajuda-nos, fortalece-nos e venha nos despedir e vá conosco para o nosso lar. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amanhã nós temos o título, o amor, como que é? O amor que... Eu esqueci, mas é o amor que nunca desiste. É o amor que você vai ver que não vai desistir de forma nenhuma de você. Compareça, que Deus abençoe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.